Será que os milagres ainda são para hoje ou a época dos milagres já acabou? Será que Deus ainda continua manifestando o poder dele? Ou será que Deus ele veio só com a salvação para a eternidade? Será que essa salvação existe mais alguma coisa que a gente não está sabendo? O que é essa palavra da salvação? Quais são 3 coisas que Jesus gastou tempo fazendo? Qual era a palavra que o apóstolo Paulo estava pregando ao ponto de um homem ter fé para ser curado? Hoje você vai ver o que a palavra de Deus diz sobre os milagres, sobre a igreja de Atos e sobre o ministério de Jesus. Por que é que Jesus fazia milagres? Jesus fazia milagres para demonstrar que as limitações terrenas, elas não limitam o poder de Deus. Deus não está limitado a um poder terreno e Jesus veio para restaurar tudo que foi perdido por causa do pecado. Para o homem que separou-se de Deus, ele agora tem novamente a possibilidade, esse homem pode se relacionar com Deus. Para aqueles que estão passando por tempos de enfermidades ou de doenças, isso também é uma consequência do pecado que Jesus veio restaurar. E para aqueles que estão com todo tipo de cativeiros, Deus, ele também tem isso para nós, enquanto nós estamos aqui nessa terra. E existe uma tensão que nós estamos vivendo agora. O reino de Deus já veio, seu espírito foi salvo. O reino de Deus está sendo implementado, a sua alma está sendo transformada, seus pensamentos, seu raciocínio, suas emoções, seus instintos, seus pensamentos, sentimentos e desejos. E o reino de Deus virá plenamente no retorno de Jesus. Mas enquanto nós estamos aqui nessa terra, essa é uma palavra de discernimento para você. Nós temos poder de Deus e nós temos revelação de Deus para enfrentarmos esse mundo. No mundo tereis aflições. Nós não estamos isentos dos sofrimentos, mas os poderes de Deus são para nós enfrentarmos essa vida. Jesus falou, tem de bom ânimo. No mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Em outras palavras, ele diz, eu libero o meu poder, eu libero a minha graça, eu libero a minha unção para vocês vencerem nesse mundo. Primeiro, quais são 3 coisas que Jesus fazia e ele te chamou como discípulo dele a fazer também? Nós vamos ver aqui dentro da palavra que o poder de Deus, que os milagres são ainda para hoje. Existe uma palavra que querem dizer sobre apenas sofrimento, mas no tempo de sofrimento continua com Jesus. O tempo de sofrimento não pode durar muito tempo. Deus sabe da sua estrutura, ele sabe até onde se aguenta. Mas mesmo no tempo da prova e do sofrimento, continua com Jesus. Porque não vai adiantar você ser curado, não vai adiantar você ser liberto, não vai adiantar você receber alguma bênção aqui na terra, que vai durar por alguns anos, algumas décadas, mas você não ter salvação para a eternidade. Mas uma coisa não exclui a outra. Tem gente que fala, você quer a presença de Deus ou você quer os milagres? Na presença de Deus já estão os milagres. Não entra em dicotomia. Tem gente que fala, você quer uma coisa ou outra? Não, eu quero Deus. E por causa que eu quero Deus, as outras coisas me acompanham. Já vem, como diz lá em Mateus 6,33, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Todos serão curados? Infelizmente, nem todos serão curados. Mas Deus está querendo curar a todos. E aqueles que não serem totalmente restaurados aqui na terra, no céu serão completamente restaurados. Então, dito isso, eu vou mostrar para você dentro das Escrituras agora 3 coisas que Jesus fazia. E o que o apóstolo Paulo estava pregando, que um homem teve fé para ficar curado, levantou e começou a andar. Eu vou mostrar cada versículo aqui para você. Será que ele estava falando, não, o que importa é só a sua salvação? Então, a palavra salvação é cura, libertação, prosperidade, proteção, livramento. Nem precisa de uma revelação muito celestial para isso. É só você ver as palavras da Bíblia no original. Toda vez que aparece salvação no Novo Testamento, está falando sobre cura, libertação, preservação, prosperidade e salvação para a eternidade, que é a vida eterna com Deus. No capítulo anterior aqui, que nós vamos ler, em Atos, capítulo 13, Paulo e Barnabé estão pregando salvação. E eles continuam pregando ousadamente, ao ponto de que Deus confirmava a palavra com sinais que eram feitos a partir das mãos deles.
Já já nós vamos entrar em cada versículo aqui e a revelação vai vir sobre a sua vida. Você vai ficar curado e você também vai receber unção de cura, poder de Deus para através das suas mãos, através da sua vida de consagração, de santidade. Deus também quer te usar para curar muita gente enferma que Deus vai colocar na sua frente. Olha lá, eu quero começar primeiro falando de Jesus. O assunto de Paulo era Jesus, mas o que Paulo estava falando a respeito de Jesus? Que esse homem criou fé para ser curado fisicamente. Interessante. Será que ele estava falando, não, vamos ficar sofrendo aí, continua doente aí? Não, provavelmente ele não estava falando isso. Ele estava falando que o poder de Deus é para restaurar tudo que foi perdido por causa do pecado, o sacrifício de Jesus na cruz. Como diz lá em Isaías 53, ele possibilitou que você fosse curado e tivesse saúde divina. O apóstolo Paulo mesmo diz no capítulo 3 de Efésios que nós somos fortalecidos no homem interior com o poder do Espírito Santo para quê? Minha interpretação, para andar na perfeita vontade de Deus, para fazer o que agrada a Deus. Deus não quer te curar para depois você se perder e não ser salvo. Deus quer te curar para você andar na perfeita vontade dele, sair anunciando Jesus por onde você passar. Olha aqui, Mateus 4, 23. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Um dia eu vou falar só sobre isso. E curando todo tipo de doenças, enfermidades entre o povo. Então Jesus estava fazendo aqui 3 coisas, percorrendo por todo lugar, toda a Galileia. O ministério de Jesus, nós podemos resumir em 3 coisas que Jesus fazia. 3 coisas que Jesus fazia e nos chamou para fazer também. Primeiro, Jesus ensinava. Quando Jesus ensinava, Jesus estava explicando o reino de Deus. Segunda coisa, Jesus pregava. Quando Jesus estava pregando, é diferente de ensinar. Jesus estava declarando o reino de Deus. Ele estava falando, o reino de Deus chegou. Tá, vamos voltar. Quando Jesus ensinava, ele explicava como é o reino de Deus. Lá em Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, você vai ver as bases de toda a moralidade na sociedade de hoje. Quando Jesus, lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7, no Sermão do Monte, ele está falando de uma maneira de se portar, ele está falando de caráter, ele está falando de um comportamento do reino de Deus, para simplificar para você. Agora, quando Jesus pregava, ele não estava mais explicando, ele estava agora declarando, o reino de Deus chegou aqui. Então, onde tem cura, no reino de Deus não tem enfermidade, recebe a sua cura agora. Aonde tem todo tipo de cativeiro, recebe a sua libertação. Todo espírito maligno, toda forma de pensar maligna saía. Quando Jesus falava aos pobres, ele pregava o reino de Deus. O que significa aos pobres pregava o reino de Deus? Aqueles que aceitavam, independente de uma condição financeira ou social. Aqueles que aceitavam, aqueles que eram pobres em espírito, aqueles que se humilhavam, aceitavam a mensagem de Jesus. Isso é ser pobre. Ser pobre não necessariamente de finanças ou de dinheiro, mas aqueles que se humilhavam diante de Jesus e falavam, Senhor, eu creio no que o Senhor está falando, eu creio na sua mensagem. Esses se humilhavam, então ele pregava o reino de Deus aos pobres, ele declarava, ele falava, tem salvação para a eternidade, tudo lá vai ser diferente. E a partir daquele dia, sempre que alguém começava a seguir a Jesus, ele não estava isento de sofrimentos, mas o principal sofrimento era a perseguição, não era outra coisa. Você pode olhar o livro de Atos, eu vou dar uma dica aqui para você, ouça o livro de Atos em áudio, vai facilitar para você, e aí o que te chamar a atenção, você volta e medita só que está te chamando a atenção, nem que seja um versículo te chamando a atenção, é uma revelação que Deus vai te dar dentro das Escrituras. O meu chamado é para despertar você para os dons espirituais, revelações divinas, né? Mas também a revelação dentro da palavra. Você está ouvindo? Uma coisa não exclui a outra. Sempre as pessoas querem, eu quero uma coisa ou outra, eu quero o caráter ou o poder, eu quero a palavra ou o poder. Não, as duas coisas andam juntas. O ministério de Jesus foi assim. O apóstolo Paulo aqui, nós vamos ver daqui a pouco, estava pregando e uma cura acontecendo. Então, 3 coisas que Jesus fazia. Ensinava, pregava e a outra, curava todo tipo de doenças. Jesus curava todo tipo, escreve aqui, Jesus ensinava,
Jesus pregava e Jesus curava. Quando ele ensinava, ele explicava. Quando ele pregava, ele declarava: chegou o reino de Deus. Chegou o reino de Deus agora. O nosso espírito é eterno. Quando ele fala chegou, ele está falando de uma verdade espiritual que vem em manifestação no mundo físico. Se tem problema com isso, coloque isso em oração. Agora, terceira coisa, curando todo tipo de doença. Terceira coisa que Jesus fazia, ele estava curando constantemente, várias vezes no ministério de Jesus. E depois da igreja de Atos, continua havendo cura dia após dia, e não caberia em livros todos os milagres que Jesus fez. Lá em Atos também não está registrado tudo o que aconteceu de milagres e de poder sobrenatural de Deus. Você já parou para pensar na palavra sobrenatural? É que está além do natural. Eu vou falar aqui para alguém, Deus vai fazer um milagre financeiro na sua vida. Você vai ver o que Deus vai fazer. Ele não está limitado a poderes terrenos. Para alguns aqui Deus vai dar uma direção do que fazer, para alguns aqui Deus vai usar alguém na sua vida, e para alguns aqui é mistério. Deus vai revelar direto algo para você. Olha o que diz aqui. Agora, eu quero examinar bem com você antes Lucas 7, 19 ao 23. Quando João Batista, não é você e eu não, é João Batista, aquele que prepara o caminho para a volta de Jesus, aquele que batizou Jesus no Jordão, aquele que já vinha anunciando bem antes que o Messias viria. Olha o que ele está falando aqui. Ele enviou ao Senhor, os discípulos de João Batista, ele enviou ao Senhor para perguntarem: és tu aquele que haveria de vir ou deveremos esperar algum outro? Porque ele já estava preso, o negócio ficou ruim para ele. E aí ele está falando: és tu mesmo aquele que havia de vir ou esperamos outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos. Olha como Jesus respondeu. Jesus veio falar: eu sou o Messias sim. O poder da palavra dele era grande. Mas olha como Jesus respondeu: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Versículo 21 de Mateus capítulo 7, abre aí. Naquele momento Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves, espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza. Feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Você está ouvindo? Jesus não falou assim: ó, avisa lá que eu sou o Messias sim. Eu sou Jesus Cristo, Yeshua. Ele não falou nada disso. Ele falou: vai lá. Na verdade, Jesus não falou nada, ele fez em primeiro lugar. O que ele fez? Naquele exato momento, dirigindo-se a Jesus, quando eles fazem a pergunta, o que ele faz? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves, espíritos malignos, concedeu visão a muitos cegos, e ele respondeu aos mensageiros de Jesus. Depois de fazer os sinais, alguém está entendendo o poder do evangelho de Jesus? Não tem saia de ensinos que estão limitando o poder de Deus. Melhor, coloque diante do Senhor. Talvez você não está precisando de um milagre agora, mas para os últimos tempos nós vamos precisar depender do sobrenatural de Deus, porque vem dias penosos sobre a terra. Você vai precisar confiar em Deus para as coisas até mais básicas, provavelmente. E você vai ver Deus cuidando de você de uma maneira sobrenatural. E você vai precisar de discernimento espiritual. Você está ouvindo? Você vai ficar impressionado ainda mais com o que você vai ver que o apóstolo Paulo estava pregando para alguém ser curado. 3 coisas que Jesus fazia e nos chamou como discípulos dele para fazer também: ensinar, pregar e curar. Para resumir essas 3 coisas, olha o que diz aqui. Jesus falou naquele momento: será que o Senhor é o Messias mesmo? Será que Jesus é Jesus? Aí o que ele fez? Ele não falou: eu sou Jesus, eu sou o Messias. Não, ele falou: naquele momento Jesus curou muito. Ele não falou, ele fez. Ele curou a muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos.
E depois ele respondeu aos mensageiros de João Batista: voltem e anunciem a João. Ô João, escuta aí, João. Não, santo homem de Deus. João Batista, voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Se você nunca teve doente, se você nunca teve passando uma situação difícil, uma situação até financeira, você nunca vai saber a dor de alguém que passou. Mas Deus pisou na terra em Cristo Jesus, o Verbo se fez carne, 100% homem, 100% Deus, e Jesus aqui na terra, ele sabe o que é passar necessidade. E todo aquele que estava em necessidade passava por Jesus, Jesus curava. Uma vez ele precisou pagar um imposto, o dinheiro apareceu na boca do peixe. Qual é o problema? Você fica escandalizado com o poder do Evangelho ou você vai receber o Evangelho como ele é? Agora, você está querendo só um milagre? Você está querendo só uma libertação? Deus me deu um sonho muito interessante sobre isso alguns anos atrás. Na verdade, uma chamada de atenção, um alerta muito grande para cada um de nós. Se Deus permitir, um dia eu posso contar para vocês. Mas o resultado final é: cuidado em querer só a cura, querer só a libertação, querer só um milagre financeiro, mas não querer Jesus. Porque a qualquer momento ele vem. Jesus está prestes a voltar. Uma das coisas que Jesus me falou é que ele está voltando. Dentro de algumas experiências aqui, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E mesmo que ele não volte agora para buscar toda a humanidade, quem garante os nossos dias? Nós não sabemos até quando nós vamos estar aqui na Terra. Às vezes ele volta para nós. Você entende? Eu declaro que você vai viver vida longa e vai ver a salvação do Senhor. Você pode dizer amém? Deus tem muito tempo com você ainda. Deus tem muito tempo com você. Amém? Glória a Deus. Tem que ter sabedoria, porque tem muita gente passando situação, emocional. Então, saiba que Deus está garantindo a tua vida longa. Ele está garantindo a tua saúde física, sua saúde espiritual, sua saúde emocional. Olha o que diz agora, de fato, Estou quebrando as fortalezas primeiro para chegar lá no apóstolo Paulo. Você vai ficar impressionado. Mateus capítulo 12, versículo 39. Jesus, porém, respondeu: vocês pedem um sinal, porque são uma geração perversa e adúltera. Mas o único sinal que lhes darei será o do profeta Jonas. Ué, parece que contradizeu tudo que eu falei. Mas para quem que Jesus estava dizendo essa palavra? Vocês pedem um sinal, mas eu não vou mostrar. O único sinal do profeta Jonas. Qual que é o sinal do profeta Jonas? É o chamado arrependimento. Vocês precisam se arrepender. E vocês precisam viver agora dentro da minha vontade. O que eu estou pregando para vocês aqui todo dia? Vive a vontade de Deus. Cada decisão sua, coloca diante do Senhor. Até as coisas mais simples, coloca diante do Senhor. Senhor, qual é a sua vontade? Uma vida de oração, de jejum, de relacionamento, de silêncio diante de Deus para ouvir a voz dele. Às vezes você está falando demais, não consegue ouvir a voz de Deus porque você está falando demais. Não é verdade? Agora, Jesus falou aqui: eu não vou mostrar nenhum sinal para vocês não. Mas para que ele estava falando? Ele estava falando para os fariseus. Ele estava falando para aqueles que não acreditavam. Ele estava falando para aqueles que queriam que Jesus só fizesse uma demonstração. Eles queriam dizer: a gente só quer que o Senhor faça uma demonstração. Eles queriam testar Jesus para ver um milagre. Jesus não está falando para você que é crente. Jesus não está falando para você que é igreja. Ele está falando para vocês: eu vou mostrar só o sinal de Jonas. O que é isso? Eles não aceitaram Jesus. E muitos deles não aceitam até hoje. E a porta da graça se estendeu para nós. E aqui que ele está falando. Um dia, quando Jesus estava ensinando o povo, alguns fariseus e mestres da lei, que não criam nele, pediram para ele fazer algum sinal miraculoso. Quem perguntou? Alguns fariseus e mestres da lei. Muitos desse povo nem aceitam Jesus hoje. E eles estavam querendo apenas que Jesus fizesse uma demonstração. Queria testar Jesus para ele fazer um milagre. E aí Jesus não fez nada. Por quê? Porque para eles não tem sinal. Os sinais são para os que creem. Meu Deus, olha o que Deus está falando aqui. Os sinais seguirão aqueles que creem. Tem lugares que Jesus não vai aparecer. É porque não tem dom, é porque não tem poder de Deus? Não. É porque eles não creem. Eles criaram um ensinamento
Eles criaram algo, uma religiosidade que não crê nos milagres. Então os sinais não seguem quem não crê. Os sinais só seguem os que creem. Os sinais seguirão os que creem. Você viu lá na grande comissão, quando Jesus dá a ordem para nós, o que nós devemos fazer? Os sinais seguirão quem? Os que creem. Os sinais seguirão os que creem. Quando, lá em João capítulo 3, verso 2, olha o que diz. Olha o que diz aqui. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, quem veio falar? Nicodemos. Ele veio falar com Jesus, vou abrir aqui, que eu vou te mostrar. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus, que certa noite veio falar com Jesus: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Uma versão aqui mais tradicional, nesse caso é melhor. Esse foi de noite, ter com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Até um fariseu Nicodemos, que aqui é uma outra história, ele reconheceu que os sinais confirmavam que Jesus foi enviado de Deus. Você está ouvindo? Os sinais seguem, escreve aqui, os sinais seguem os que creem. Meu Deus, gente, toda a glória para Deus. Deus está me dando coisa aqui que impressionante. É o Espírito de Deus que está levantando esse ensino aqui para você quebrar cada vez mais todo o bloqueio. Saber que Deus não é um Deus religioso, não estou pregando religião. Estou pregando um Deus vivo, um Deus poderoso, sem limitações, para aqueles que andam com Ele, para aqueles que estão na vida de santidade, para aqueles que estão pedindo ajuda dEle para agradá-lo, andar na vontade dEle a cada dia e querer ser o próprio sinal de Deus nessa terra. Você é o chamado para ser o próprio sinal de Deus na terra. Vão ter outros sinais, mas o sinal de agora é você. Por quê? Você vai andar longe do pecado e você vai andar sendo um instrumento de Deus por onde você passar. Olha que interessante. Agora, de fato, nós vamos entrar aqui no que eu estou anunciando para você. Meu Deus do céu. Aqui em Atos capítulo 14, diz assim: em Icônico, Paulo e Barnabé estavam juntos na sinagoga judaica e falando de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto judeus como gregos, mas os judeus incrédulos irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Você está ouvindo? Eles pregavam a palavra tão ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Que palavra eles estavam pregando para sinais e prodígios acontecerem? E pasmem os senhores mais ainda, e as senhoras também. Olha o que diz. Olha o que diz aqui na sequência. Agora já em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que possuía fé para ser curado, disse em alta voz: apruma-te direito sobre os seus pés. E ele saltou e andava. Você está ouvindo? Peguei uma Bíblia de estudo aqui, ó. Uma Bíblia de estudo bem tradicional, para ler nessa versão para você. Olha que coisa linda. E aqui, olha o que diz na Nova Versão Transformadora. Mas quando... Atos capítulo 17, versículo 8. Olha o que diz. Atos capítulo 17, versículo 8. Você deveria abrir aí, para você ver o poder de Deus em manifestação, e é para hoje. Nós somos a continuação dessa igreja poderosa. Os sinais seguem os que creem. Se talvez algum lugar não tem sinais, é simples, porque não creem. Porque os sinais só seguem os que creem. Não sou eu que estou falando, eu só estou reproduzindo o que Jesus falou. Só estou sendo uma voz aqui, um atalaia de Jeová, né? Atalaia de Jesus,
Jeová é expressão, né? Não tem costume de usar a palavra. Um atalaia, né? Estamos falando aqui, reproduzindo o que Jesus falava. Olha o que diz aqui. Ao ouvir isso, Atos 17, versículo... na verdade, Atos 14. Atos 14. Atos 14, versículo 8. Enquanto estavam em Listra, Paulo e Barnabé encontravam um homem com os pés aleijados, sofria desse problema desde o nascimento e, portanto, nunca tinha andado, estava sentado e ouvindo Paulo pregar. Paulo olhou diretamente para ele e, vendo que ele tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-se! E o homem se levantou de um salto e começou a andar. Agora eu quero te perguntar, qual é o evangelho de Jesus que o apóstolo Paulo estava pregando? Um dia eu falei aqui, né, nas cartas que Paulo fez milagre. Na verdade eu estava querendo dizer o ministério de Paulo. Agora, quais são esses milagres tão extraordinários? Isso aqui é só um pequeno milagre. Você acha que... Esse eu não vou... Uma hora eu vou falar mais de cura para você, cura as coisas sobrenaturais. Na Bíblia e nos dias de hoje. Para a glória do nome de Jesus, nós temos visto também milagres. E olha o que diz aqui. Paulo olhou diretamente para ele e ele ficou curado. Qual era a mensagem que Paulo estava pregando? Paulo está falando, ó, Jesus veio para você continuar sofrendo aí. Ele só está querendo a sua salvação para a eternidade. Não era isso que ele está falando. Provavelmente ele está falando, Jesus está breve para voltar. Mas enquanto você está aqui na terra, ele pode te curar, ele pode te libertar. E ele vai te salvar para você andar com ele para sempre. Jesus estava pregando o evangelho do reino de Deus. Ele não estava pregando em si o que muitos pensam que ele estava pregando. Ele estava falando, o reino de Deus chegou. Quer dizer, você pode começar a viver de uma maneira celestial a partir de hoje. Porque sua vida é espiritual. Você é um espírito, tem uma alma e habita no corpo. Jesus estava pregando o evangelho da salvação. A Bíblia diz que ele estava pregando o evangelho do reino de Deus. E ele fala, seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Então, a mensagem que Paulo estava pregando foi uma mensagem que gerou fé para um homem ser curado. Olha que interessante. Olha, Débora, que interessante. Olha aqui. Vê aqui que eu quero falar aqui olhando para você. Olha a mensagem que Paulo estava pregando. O homem gerou fé para ser curado. Foi a mesma mensagem que eu ouvi do meu avô, que eu ouvi dos meus dois avós, e depois tive a experiência pessoal de receber a cura e de ministrar a cura e as pessoas ser curadas. A mesma fé que você recebeu da sua mãe, do seu pai, a mesma fé que você recebeu dos seus avós, o meu pai também é um homem de fé, recebido através dos meus avós, do meu pai, é a mesma fé que eu estou andando nela. E não vou sair dela, eu só saio se Jesus mandar parar. Agora, se Deus fizer, glória a Deus, olha a redundância. Se Deus fizer, eu vou continuar com Deus. E se Deus não fizer, eu vou continuar com ele do mesmo jeito. Esse que é o coração, você está vendo o que eu estou falando? Uma coisa não exclui a outra. Você quer Deus ou a bênção? Não, em Deus eu já tenho tudo que eu preciso. Não entra em dicotomia. A palavra ou o poder? Não, é a palavra e o poder. Por que eu vou escolher uma coisa e tirar outra? Os dons ou o amor? Não, o amor e os dons. O caráter e os dons? O caráter e os dons. Por que não é? Uma coisa não exclui a outra. Os sinais seguem só um tipo de pessoa, só os que creem. Você está ouvindo? O poder de Deus está em operação hoje. E as 3 coisas que Jesus fazia, ele te chamou para fazer também. Ele quer que você aprenda do seu jeito, sua simplicidade, sua vida de oração. Começa a falar de Jesus para alguém, explicar um pouquinho que você já tem entendido. Começa a pregar para alguém, fala assim, eu declaro sua cura agora em nome de Jesus. E se não for curado? Se não for curado, foi Deus que não curou. E se for curado, foi Deus que curou. Você só fez sua parte da oração da fé. Agora, se você tiver um dom de cura, vai ser diferente. Deus vai te revelar. Aí é outra história. Partindo do pressuposto que você está começando agora com Jesus, ou que você estava com medo de fluir em coisas sobrenaturais. Fala assim, eu vou orar aqui para Jesus te curar. Jesus cura, Pai. Eu declaro cura em nome de Jesus. Cura, Jesus. Cura, Jesus. Você está na sua vida de consagração, de santidade. Você não está andando de qualquer jeito. Você está andando na vontade de Deus cada dia.
Então o que vai acontecer? Deus vai fazer milagres através das suas mãos. Recebe em nome de Jesus. Deus está dando um dom de cura aqui para alguém. Deus vai revelar onde está a enfermidade de alguém. Deus vai revelar onde está doendo, onde está o problema. Deus vai revelar para você ser um instrumento poderoso de Deus, o próprio sinal de Deus nessa terra e nessa geração. Isaías falou, fui ter com a profetisa e o filho que nasceu era o próprio sinal de Deus. Olha aí, a nossa geração é a geração dos profetas. Nossos filhos são o próprio sinal de Deus para essa geração. Nós somos o próprio sinal de Deus para essa geração. Você pode dizer amém? Eu vou orar por você aqui agora. Jesus veio restaurar tudo que foi perdido por causa do pecado. Se você está doente, você vai ficar curado aqui agora. Eu ouvi o Senhor dizendo sobre automutilação, que Deus está entrando agora nessa situação. E para alguns aqui, Deus vai guiar o profissional certo que você deve ir. Uma vez Deus me revelou que alguém estava indo no médico, precisava trocar o médico e o negócio estava ruim. O outro médico falou, você não precisa mais tomar esse remédio, é o remédio que ia te dar o problema. Alguns aqui Deus vai indicar para os médicos, porque o apóstolo Paulo falou, nosso corpo está sendo em degradação de dia após dia. Nosso homem interior é renovado. Mas ao mesmo tempo Jesus falou, vocês têm, vão pisar em serpentes, escorpiões, vocês têm direito à saúde divina. Na verdade, Isaías 53, ele levou sobre ele toda a enfermidade. Não é para você ficar com enfermidade, não. Também tem uma responsabilidade sua na alimentação? Tem. Mas Jesus levou no corpo dele sobre toda a enfermidade. Tudo que é enfermidade é consequência do pecado, a gradação do corpo físico, degradação. Agora, Deus pode dar sabedoria também para você ter uma boa alimentação? Pode. Mas isso aí entra num caminho também de incredulidade. Agora, tem uma responsabilidade que é nossa? Tem. Mas independente da situação que ocasionou esse seu problema, você vai ficar curado aqui agora. Não quero saber o que ocasionou. Se foi má alimentação sua, comece a sua alimentação a partir de hoje, porque Jesus vai te curar. Quando Jesus me curou, eu sentei na mesa com ele, ele falou assim, a partir de hoje eu quero que você cuide da sua alimentação. Eu já falei aqui pra vocês, não é verdade? Só que ele não falou assim, eu não vou te curar não, porque você não se alimentou direito. Não, ele falou, não, eu já levei minhas enfermidades, no meu corpo já foi as suas enfermidades, Jesus falando. Eu falei, Jesus? Então eu posso receber minha cura? Não, eu estou revelando que eu quebrei toda a sentença contra você, eu quero te curar. Eu falei, então eu recebo. Aí a enfermidade estava lá, ficou um bom tempo, perdi 12 quilos, eu sou curado. Doía, eu sou curado. Estava com a fraqueza, estava indo profetizar, sendo bênção para os outros, milagres extraordinários. Profetizando, gente sendo curada, gente, milagre financeiro, e lá doente, andando curvado, cheio de dor. Nunca parei de glorificar o nome de Jesus, pelo contrário, quando eu estava no sofrimento e na prova, adorei ainda mais. 7 louvor da harpa, 15 louvor da harpa, 15 anjos aparecendo, né? Para cada adoração é mais um anjo que vem para te ajudar a adorar. Isso é outra história. Agora, é esse coração que Deus está querendo. Em toda a situação está com ele. Mas eu vou orar aqui agora. Eu declaro a sua cura em nome de Jesus. Jesus já levou sobre ele toda a enfermidade. Não faz mais sentido você não receber sua cura. Mesmo com o sintoma, fala, eu sou curado. Mesmo sentindo fraqueza, eu sou curado. Mesmo a conta bancária dizendo que não, você fala, eu sou abençoado. Deus provê toda a minha necessidade para andar na vontade dele, para prover para minha família, para fazer aquilo que ele quer. Deus vai trazer uma prosperidade tão linda na sua vida, que vai ficar claro que só podia ter sido ele. Eu declaro sua cura agora em nome de Jesus. Falei, eu recebo a minha cura agora, em nome de Jesus. Falei, eu recebo a minha prosperidade agora. Fala, tudo aquilo que estava travado nas minhas finanças, tudo aquilo que veio para travar a área da minha prosperidade, está caindo agora em nome de Jesus. Todo embaraço. Eu vi assim, um embaraço. E Deus falou assim para mim, que está desembaraçando os seus caminhos nas suas finanças. E Ele quer que você não coloque o coração nisso. Libera uma boa oferta na igreja que você faz parte. Ajuda alguém que Ele pôr no seu coração. Seu coração não está em riqueza. A maioria das pessoas que tem problema com a prosperidade bíblica são as que não são generosas. A maioria das pessoas que tem problema com a prosperidade bíblica são aquelas que não ajudam os outros, não têm a generosidade de Deus. Na verdade, mas você não é assim não. Você está aqui porque você é diferente. Você é aquele que não põe o coração em riqueza. Você é generoso. Eu declaro que alguns aqui, não todos, 1 ou 2, você vai doar mais do que você
do que você mais do que você pode, mais do que o que pede lá. Eu vou falar. Não vai ser só 10%. Deus vai colocar no seu coração para você dar mais. Sabe? Tem muitos querendo receber. Mas melhor é dar do que receber. Você está querendo receber e Deus fala, não, eu quero que o seu coração se alegre em dar. Eu declaro que Deus está pondo alegria no seu coração em dar a partir de hoje, em nome de Jesus. Você é diferente. Jesus está te ensinando aqui a andar nos valores do reino de Deus. Ele está declarando, ele está pregando a sua cura. Ele está pregando a sua libertação, recebe a sua libertação. Ele está dizendo que é um tempo novo na sua vida, onde o poder de Deus, ele está preenchendo o seu ser. Ele quer agora curar você e ele quer ter uma vida de intimidade com você. Ele quer que você tenha vida de oração. Faça o silêncio agora na presença de Jesus. Coloca uma adoração. Eu tenho indicado aqui para vocês, ouçam 7 louvores da harpa que falam do sangue de Jesus. Tem um cantor que eu gosto chamado Carlos José. Você vai ver o poder do sangue de Jesus e vai confirmar muitas palavras que você ouviu aqui nesse nosso encontro celestial. Você pode dizer amém? Download do céu te alcançou hoje. A palavra do céu te alcançou hoje. Se eu fosse você, eu glorificava. Se eu fosse você, eu glorificava o nome de Jesus aqui nesses comentários. Você pode dizer amém? Na descrição tem as formas que você tem de ofertar. Você pode pegar também o nosso livro. A gente está esperando agora uma remessa chegar. Assim que chegar, a gente já está enviando para vocês. Você que já comprou, tá? E você que quer ofertar, tem as formas aqui também. E eu sei que vai ser uma semente em boa terra. Aqueles que Deus tocar aqui, vou liberar uma palavra. Aqueles que Deus tocar aqui, vai ter um suprimento extraordinário em seu favor. Você pode dizer amém? Se você sente alegria nisso, se você sente que essa palavra é para você, verifique aqui na descrição as formas que você tem também de ofertar, só se você sentir alegria sobre isso. E se você sentir Deus falando com você, tá bom? Deus te abençoe, até o nosso próximo encontro, 7h30 da manhã, 2 da tarde e 7 da noite. Tem alguns ajustes nos horários aí, quando tiver, eu vou deixar aqui na aba comunidade, quando tiver ajuste no horário em cada dia, tá bom? É isso então, até o nosso próximo encontro.